Gálatas 5:1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Este versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, destaca a mensagem central de liberdade em Cristo, fundamental na Epístola aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi dirigida a uma comunidade diversa, composta por judeus e gentios. Após a partida de Paulo, alguns cristãos judeus começaram a ensinar que a salvação exigia a observância das leis judaicas, como a circuncisão. Paulo escreveu para corrigir essa doutrina, reafirmando que a salvação é pela graça, através da fé em Cristo, e não pelas obras da lei. No capítulo 5, Paulo enfatiza a liberdade que Cristo trouxe. Ele argumenta que, através de sua morte e ressurreição, Jesus nos libertou da escravidão da lei e do pecado, e nos chama a viver nessa liberdade. No entanto, Paulo adverte os Gálatas a não voltarem ao jugo de escravidão, ou seja, a não se submeterem novamente à ideia de que a observância da lei é necessária para a salvação. A primeira parte do versículo destaca a finalidade da obra de Cristo. Ele nos libertou para que vivêssemos em liberdade. Mas o que significa essa liberdade? Em Cristo, somos libertos do pecado, da condenação da lei e das tentativas de nos justificar por meio de nossas próprias obras. A lei, com suas exigências rígidas e impossíveis de serem cumpridas perfeitamente, servia como um espelho que mostrava nossa incapacidade de alcançar a justiça por nós mesmos. Cristo, ao cumprir a lei por nós, nos liberta dessa pressão e nos dá a verdadeira liberdade espiritual. Essa liberdade não significa uma licença para pecar ou viver de maneira irresponsável. Ao contrário, é a liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus, sem o fardo da condenação e da culpa. É uma liberdade que nos capacita a servir a Deus com alegria e gratidão, sabendo que somos aceitos por Ele não por nossos méritos, mas pela graça de Cristo. Paulo exorta os cristãos a permanecerem firmes nessa liberdade. Isso implica vigilância constante e uma decisão consciente de resistir a qualquer forma de ensino ou prática que nos leve de volta à escravidão espiritual. No caso dos Gálatas, era o falso ensino de que a circuncisão e outras práticas da lei mosaica ainda eram necessárias para a salvação. Paulo sabia que a tentação de retornar ao sistema legalista era forte, especialmente para aqueles que haviam sido criados sob a lei. Para nós, isso pode significar resistir à tentação de basear nossa identidade ou segurança espiritual em obras ou regras externas. Pode ser tentador pensar que precisamos fazer mais para sermos aceitos por Deus, mas Paulo nos lembra que a obra de Cristo é suficiente. Nossa fé nele nos dá segurança, e essa fé deve ser a base de nossa vida espiritual, não as práticas ou tradições humanas. A expressão jugo de escravidão faz referência à lei e às suas exigências, que eram vistas como um fardo pesado. Para os judeus, a lei era um guia para a vida, mas também se tornou um peso, pois ninguém podia cumpri-la perfeitamente. Ao tentar obter justiça por meio da observância da lei, as pessoas se tornavam escravas da impossibilidade de serem perfeitamente justas por suas próprias forças. Paulo adverte os Gálatas e a nós, hoje, a não nos submeter novamente a essa escravidão. Uma vez que fomos libertos por Cristo, não devemos buscar justificação em rituais, regras ou em nossa própria força. O legalismo, a ideia de que a aceitação por Deus depende da observância de regras, é uma forma de escravidão espiritual. Cristo nos liberta dessa mentalidade, nos mostrando que a verdadeira justiça vem somente pela fé nele. A mensagem de Gálatas 5:1 tem profundas implicações para a nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, nos chama a viver na liberdade que Cristo nos deu, confiando em sua obra consumada na cruz. Isso significa rejeitar qualquer tentativa de ganhar favor com Deus por meio de obras ou desempenho. Nossa salvação e aceitação diante de Deus não dependem de quão bem seguimos regras religiosas, mas de nossa fé em Jesus. No entanto, também precisamos ser cuidadosos para não usar essa liberdade como desculpa para viver de maneira irresponsável ou pecaminosa. Paulo, em outros trechos, adverte que a liberdade em Cristo deve ser usada para servir aos outros e para viver de maneira santa. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade de viver em obediência amorosa a Deus, sem o peso da condenação. Outra aplicação prática é resistir ao legalismo em nossa própria vida e na vida da comunidade cristã. O legalismo pode se manifestar de várias maneiras,
como a crença de que certas tradições ou comportamentos são necessários para que uma pessoa seja verdadeiramente salva. Sempre que adicionamos exigências à graça de Deus, estamos caindo no mesmo erro que Paulo condena em Gálatas. Somos chamados a viver na simplicidade da fé em Cristo e evitar qualquer coisa que nos prenda a um sistema de regras humanas. Gálatas 5:1 é um poderoso lembrete de que Cristo nos libertou para vivermos em liberdade espiritual. Não precisamos nos submeter novamente à escravidão das tentativas de autojustificação ou do legalismo. Nossa fé em Jesus é suficiente, e por meio dessa fé, experimentamos verdadeira liberdade, não para pecar, mas para viver de acordo com a vontade de Deus em gratidão e amor. Que possamos permanecer firmes nessa liberdade, resistindo a qualquer forma de escravidão espiritual, e vivendo a plenitude da vida que Cristo nos oferece.